Com programação especial de férias. Quinta reunião da Comissão Especial de Estudos do Complexo Municipal das Salas de Cinema de Campinas conta com a presença massiva dos cineclubistas da cidade. Ato simbólico no gabinete da presidência marca o retorno e a posse de Ailton da farmácia à Câmara de Campinas. Farmácias são obrigadas a reter receitas médicas na venda de canetas emagrecedoras. No Saúde Agora, quem explica tudo sobre esse assunto é a endocrinologista Andressa Heinz. Olá, começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto, nesta quinta-feira, 3 de julho de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem, vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto, 978293776. Ou você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje lá do Bosque do Jequitibás, já que estamos em julho, mês de férias escolares, e uma ótima opção para levar as crianças, adolescentes, é no Museu de História Natural. Quem vai nos contar sobre esta experiência, a vivência de fauna, flora, dos biomas, é o repórter Rafael Turati. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Eu estou aqui no Bosque dos Jequitibás, no Museu de História Natural de Campinas, porque a gente está em período de férias, né, mês de julho, e o museu está com um horário especial para atender os visitantes. Por isso, eu estou aqui com o responsável do museu, o biólogo Bruno Crespo, que vai contar um pouco mais sobre essa programação especial do horário aqui do museu, né, para visitação. Bruno, conta um pouco mais para a gente, né, como que está sendo essa programação do novo horário, né? Teve umas mudanças aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, Rafael. É isso mesmo, o horário comum de funcionamento do museu é das 9 da manhã até 1 hora da tarde, né? Agora, no período de férias, né, como a criançada está em casa, né, então a gente conseguiu estender mais o horário. Então o horário agora vai ser das 9 até o meio-dia, e aí a gente tem uma pausa para o almoço da meio-dia até 1h30, e aí da 1h30 até as 4 o museu reabre para o pessoal fazer a visitação. E também o museu vai estar aberto em um sábado e um domingo do mês de julho? Isso, ele vai estar aberto no segundo domingo do mês de julho e no último sábado, que seria no dia 13 de julho e depois no dia 26. O horário é o mesmo, esse horário especial para as férias, né? Isso, esse mesmo horário. Então, sábado, dia 26 e domingo, dia 13. E no feriado agora, na próxima quarta-feira, também estará aberto? Isso, ele vai estar aberto também nesse mesmo horário especial para o público poder fazer a visita. Então, para quem quiser vir visitar aqui o museu, né, o que precisa? Tem um ingresso? Como que funciona, Bruno? Isso, a gente tem um ingresso no valor de R$5, que é o valor, né, inteiro. A gente compra na bilheteria do Museu de História Natural. A gente tem a meia entrada no valor de R$2,50 para estudantes, para professores da rede municipal. E esse mesmo ingresso ele dá acesso a todos os espaços, né, além do museu, também a Casa dos Animais Interessantes. E o ingresso também possui direito à gratuidade para crianças de até 5 anos e pessoas com mais de 60 anos? Isso, ele tem essa faixa de isenção, né, que a gente fala. Então, pessoal que tem crianças com menos de 5 anos e idosos acima de 60 podem vir visitar, que eles têm direito a essa isenção, conseguem visitar gratuitamente os espaços. Para retirar o ingresso é na entrada aqui do museu mesmo, aqui no Bosque? Isso, na entrada do Museu de História Natural. E conta mais um pouco para a gente, né? O museu tem um grande acervo, são mais de 6.000 peças que o pessoal pode encontrar aqui. Isso, aqui no museu a gente trabalha com animais taxidermizados, né, que é o nome técnico. O nome mais comum são animais empalhados, né?
Se usava esse nome porque são animais que morreram na natureza por algum acidente de percurso, às vezes por idade ou por doença, e aí no preparo desses animais é retirado o conteúdo interno deles e é substituído por um enchimento, que antigamente se usava palha, e é por isso que se fala animais empalhados, né? Mas o nome técnico é taxidermizados. Então aqui no museu a gente tem 2 exposições grandes de animais taxidermizados e 2 um pouco menores. As 2 grandes, uma é sobre os biomas brasileiros, né? A gente tem 6 biomas que compõem o nosso país, né? O bioma é um cenário, né? uma paisagem, né? Com um clima específico, uma vegetação específica. Como o nosso país é muito grande, né? Então nós temos uma variedade grande de biomas, e é uma forma da gente chamar a atenção do público para a nossa fauna, né? Para os animais que vivem aqui no nosso país, porque muitas vezes a gente só lembra de animais estrangeiros, de animais da fauna africana, né? Então, por exemplo, leão, elefante, né? Que são animais que não ocorrem naturalmente no Brasil. Então a gente tem uma exposição bastante grande para chamar a atenção para a nossa fauna, que é tão rica e muitas vezes é tão desconhecida do público em geral. E a gente tem uma outra exposição grande também sobre os grupos de animais vertebrados, né, que são os animais que têm coluna vertebral, né, esses ossinhos que a gente tem aqui nas costas, né, que são os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis e os anfíbios. Então a gente vai ter uma vitrine para cada um desses 5 grupos, com algumas curiosidades e alguns animais em exposição também. E aí a gente tem 2 exposições menores. A gente tem uma sobre insetos, né, os insetos também e são taxidermizados, né? No caso, o processo para você taxidermizar um inseto é diferente, né? A gente não tira conteúdo interno, a gente só passa um produto químico para não decompor. E então a gente tem uma exposição só sobre eles ali, porque os insetos são o grupo de animais mais abundante no planeta, então eles têm uma importância ecológica bem grande. E a gente tem uma outra exposição sobre interações ecológicas, que é a forma como os animais, as plantas interagem na natureza, né, para sobreviver. E é uma viagem pela biodiversidade brasileira, né, Bruno? Isso, né? Como eu disse, a gente vai focar mais nos animais aqui do Brasil. A gente tem alguns animais também de fauna exótica, né? Que a gente fala que são animais que não são brasileiros, mas uma quantidade bem menor, né? Principalmente ali na exposição de animais vertebrados, a gente tem alguns que vieram de outros zoológicos, alguns animais quando morreram, né? Vieram de alguns zoológicos, então estão ali em exposição, mas a grande maioria dos animais que nós temos aqui são animais da fauna brasileira. Foca na capivara, na onça-pintada, na cutia, os animais aqui do Brasil mesmo, né? É, isso mesmo, é bem importante a gente conhecer, né? Que a nossa fauna é muito rica, né? E o Bruno, você falou também que o ingresso aqui pro museu também dá acesso à Casa dos Animais? Isso, a gente tem a Casa dos Animais Interessantes, né, que é um casarão branco que fica ao lado, né, a gente tem 2 casarões, né, que o pessoal vê. Então o museu é um casarão amarelo, né, e você tem um casarão do lado, onde funciona a Casa dos Animais Interessantes, onde a gente tem animais que vêm principalmente de apreensão, né, do IBAMA, animais que foram vítimas de tráfico de animais, e, né, por alguma razão esses animais não podem mais voltar para a natureza, então eles são encaminhados pelo IBAMA para empreendimentos que vão cuidar desses animais, né, até o fim da vida deles. O que o pessoal pode encontrar na Casa dos Animais Interessantes? Lá a gente tem principalmente serpentes, né, a maioria dos animais que a gente recebe aqui, ressaltando só que são animais vivos, né, ali não são animais taxidermizados, a maioria são serpentes, mas nós também temos alguns lagartos, e alguns invertebrados também. A gente tem aranha caranguejeira, a gente tem escorpião amarelo, que a gente deixa em exposição para o público conhecer, né, por conta do risco, né, que o escorpião, né, como há algum tempo, né, estava tendo bastante escorpião entrando nas casas, né, então para as pessoas conhecerem, a gente tem também escorpião amarelo em exposição, e a gente tem também uma espécie de barata silvestre, né, chamada barata gigante, que a gente também deixa em exposição para o pessoal conhecer. Todos em terrários, né, seguros e informativos. Isso, todos eles estão em terrários ali, a gente tem informação sobre os animais para o público conhecer, né, tá tudo bonitinho. Bruno, então essa visitação, né, tanto para o museu, para a Casa dos Animais Interessantes, é uma grande oportunidade para toda a família, né, nesse período de férias do mês de julho, né? Isso, é bem legal, principalmente a criançada gosta bastante de conhecer os animais, são animais bastante curiosos, né? Principalmente os animais vivos, ali as crianças gostam de ver as serpentes ali, gostam de ver os répteis interagindo, com os animais taxidermizados também, porque tem muitos animais bem diferentes que as crianças não conhecem, né? Muitas vezes os adultos também, né? Então é muito legal da gente vir para conhecer um pouco mais, né, sobre esses animais.
Bruno, muito obrigado por todas essas informações, viu? Eu agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. E Gabriel, então, só relembrando, agora no mês de julho o Museu de História Natural de Campinas está aberto para as visitações das 9 da manhã ao meio-dia, retornando a 1h30 da tarde até as 4 horas da tarde. O museu fica aqui no Parque Bosque dos Jequitibás, na rua Coronel Quirino, número 2. Então, é uma grande oportunidade, uma opção de lazer e de cultura para a gente ter um pouco mais de contato com a natureza. Volto com você aí no estúdio, Gabriel. Ótima oportunidade mesmo, muito obrigado ao nosso repórter Rafael Turati, claro, né, também ao Bruno do Rosário Crespo, que é biólogo aí, pelas informações, uma ótima opção aí para você que é pai, responsável, para os avós, levarei as crianças e os adolescentes. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole com mais dicas, porque começaram as apresentações do Festival de Férias no Teatro Oficina do Estudante aqui em Campinas. A programação segue até o fim do mês com espetáculos infantis, musicais, de humor para toda a família. As luzes do palco se acendem para receber uma programação recheada de encantamento. Neste mês de julho, o Teatro Oficina do Estudante vira cenário de histórias clássicas que prometem diversão e aprendizado para todas as idades. Entre os espetáculos estão Os Três Porquinhos, A Bela e a Fera e O Menino Maluquinho. Todos os anos a gente procura inovar em alguma coisa e trazer também os clássicos que o público não deixa de gostar. A companhia esse ano está debutando, são 15 anos de Artimanhas, e a gente procura sempre, independente dos festivais que sempre a gente faz aqui ou não, a gente procura um visual novo, um figurino diferente, uma trilha sonora renovada, enfim, sempre a gente procura estar modernizando e exercitando a criatividade em cima de cada espetáculo. E não é só a criançada que se diverte, o festival também traz atrações para jovens e adultos, com musicais e apresentações de humor. As peças acontecem durante a tarde, pensadas para aproveitar o período de férias escolares. A iniciativa busca estimular o gosto pela cultura e também fortalecer o laço entre pais e filhos com um programa diferente para os dias de folga. O teatro se programou fazendo uma agenda com praticamente 25 espetáculos infantil. Ele praticamente todos os dias do mês de julho tem espetáculo para proporcionar para essas crianças um pouco de lazer, tirar elas de dentro de casa e renovar esse público, né? Criar uma nova plateia, transformar a vida dessas crianças, apresentar o teatro para elas. Os ingressos variam entre R$30 e R$60 e podem ser comprados antecipadamente pela internet. A programação completa está disponível nas redes sociais do Teatro Oficina do Estudante, mas para quem quer garantir um bom lugar, é bom chegar cedo. A programação está disponível no site do Teatro Oficina do Estudante, também no site da Ingresso Digital. E é importante chegar com pelo menos meia hora de antecedência para evitar as filas, garantir seu lugar, comprar sua água, sua pipoca na Bombonier e aproveitar o espetáculo. E olha só, estão abertas as inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado. A seleção deste ano reúne 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Salários iniciais variam entre R$4.000 e R$16.000. Os interessados precisam entrar no site inscrição, sem cedilha, sem o tio, cpnu.conhecimento.fgv.br, o site está aqui embaixo da sua tela. Para realizar a inscrição, se você entrar neste site, é necessário ter uma conta ativa no gov.br. Se não tiver, primeiro precisa fazer esta conta no gov.br e depois a inscrição, caso queira. Inscrições até o dia 20 de julho, taxa de R$70. Bom, meio-dia mais 15 minutos, vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem Ailton da Farmácia tomou posse como vereador em um ato simbólico e com assinatura do termo no gabinete da presidência aqui da Câmara de Campinas.
A cerimônia simbólica de posse do vereador Ailton da Farmácia foi realizada na manhã desta quarta-feira no gabinete da presidência da Câmara de Campinas. Ailton retorna ao Legislativo Campineiro para a legislatura de 2025 como primeiro suplente do PSB nas eleições 2024, onde obteve 4.374 votos. É muita alegria, né, gente? É uma felicidade tremenda estar aqui de volta. Nós trabalhamos muito, nós tivemos uma equipe coesa, uma equipe pequena, como eu disse, mas que muito trabalhou para que a gente estivesse aqui hoje nessa casa, defendendo os interesses da população. A população de Campinas precisa muito do nosso trabalho aqui do Legislativo para ter uma qualidade de vida melhor, das questões que a cidade precisa. Há muita coisa a fazer. E nós vamos fazer, vamos cobrar, e para que a população tenha o que Campinas merece. Qualidade de vida, uma cidade muito maravilhosa de se morar. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, destacou a experiência de Ailton e a importância da sua volta ao plenário. Olha, a Câmara recebeu novamente o Ailton da Farmácia como vereador, que assume aqui o seu segundo mandato, é para nós um motivo de grande satisfação. E a gente pôde ver na assinatura de posse a alegria, a disposição, o ânimo do Ailton em retomar as atividades. Ele que no seu primeiro mandato conquistou todos os vereadores pela sua forma amável de tratar as pessoas, pela sua dedicação, pela sua seriedade, pela causa que ele abraça, principalmente a saúde, mas cuidando da população da cidade inteira. Ele chega com essa bagagem mais renovado de ânimo e motivação. A gente pôde perceber no brilho dos seus olhos, na alegria, na vibração da sua voz, que ele está muito animado e certamente vai ajudar a contribuir para melhorar cada vez mais o Legislativo, mostrar a importância da Câmara, dos vereadores. Então nós recebemos o Ailton mais uma vez de braços abertos, desejando a ele muito sucesso nessa nova trajetória, que a gente vai ter uma boa convivência aqui na Câmara. Estamos preparados para enfrentar os desafios que temos pela frente. Ele vai ajudar muito a Câmara nesse processo. Com uma trajetória marcada pela defesa da saúde pública e das causas sociais, o parlamentar reafirma seus compromissos com a população de Campinas ao retornar ao Legislativo. Eu sou da área de saúde, eu já estou há 53 anos na área de saúde. Vou trabalhar muito porque eu vejo ali no balcão da farmácia o que passa a população, as pessoas quando chegam no balcão da farmácia, Então, nós vamos trabalhar nessa questão, procurar melhorar o atendimento da população de Campinas, nos postos, nos hospitais. E é isso aí, continuar o trabalho que eu já fiz e muito mais forte. E também, e agradecer a todos que depositaram essa confiança na pessoa da farmácia, o gente boa. A Câmara de Campinas segue avançando na promoção da transparência e do controle social e aprimora ainda mais o portal de acesso à informação. O portal da transparência da Câmara de Campinas foi ampliado e modernizado com recursos que tornam a navegação mais intuitiva e acessível para toda a população. Entre as novidades estão painéis comparativos com dados e gráficos históricos de receitas e despesas do Legislativo. Esse trabalho é um trabalho multidisciplinar da casa, contando com o apoio da própria prefeitura também, para a gente aprimorar ainda mais o nosso portal Transparência e a disponibilização das informações ao controle social. A Câmara, no ciclo passado de avaliação, atingiu um bom nível, já 95% das informações disponíveis, e agora a gente está em busca do 100%. Então hoje as informações estão com a navegabilidade está mais facilitada, novas informações também, que são exigências do Programa Nacional de Transparência Pública, com dashboards que facilitam a navegabilidade do site. Então foi um enriquecimento da nossa transparência ativa da casa. Esse trabalho contínuo de aprimoramento já rendeu reconhecimento nacional. A Câmara recebeu o prêmio Inova Cidade 2025 pelo projeto que conquistou o selo Diamante de Transparência Pública, o mais alto nível de avaliação conferido pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil.
Para se ter uma ideia, com essa estratégia, o índice de transparência da Câmara de Campinas saltou de 39% em 2022 para mais de 95% em 2024, consolidando uma gestão pública mais qualificada, eficiente e acessível. O nosso portal de transparência atingiu um nível diamante no ano passado, com uma nota de 95,18%. Então, a nossa equipe atenta às mudanças e atualizações do Programa Nacional de Transparência Pública se reuniu novamente durante o novo ciclo de 2025 de avaliações para poder ver quais são as novidades, o que a gente pode melhorar, quais novidades podem ser implementadas. Então houve uma parceria com a Prefeitura também, que gerou um desenvolvimento tanto interno da nossa equipe de tecnologia, quanto essa parceria com a Prefeitura e IMA gerou frutos para uma melhoria do nosso portal. É uma melhoria de navegabilidade para que o cidadão possa encontrar as informações que lá já estão, de forma ainda mais facilitada e quem sabe a Câmara atingir 100% dos requisitos do Programa Nacional de Transparência Pública. 12h mais 21 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, a 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos do Complexo Municipal das Salas de Cinema discutiu a força dos cineclubes, da curadoria plural e a importância dos espaços públicos para a exibição de filmes, tanto na formação cidadã quanto no incentivo das profissões ligadas ao ecossistema do cinema. A 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos para a implantação de um complexo de salas de cinemas municipais em Campinas reuniu representantes da Câmara Técnica de Audiovisual, dos cineclubes da cidade e dos movimentos de preservação do patrimônio histórico. O vereador Wagner Romão é o presidente da comissão e destacou a importância do contato com o cinema. Oportunidade, recursos, a gente ter também vontade política, a gente entende que a atual Secretaria de Cultura tem sim vontade, já expressou isso aqui nas reuniões anteriores, mas eu acho que a lição que fica também de hoje é essa vitalidade do movimento cineclubista aqui na cidade de Campinas, a importância desse movimento para a formação de público, né, as pessoas que são apaixonadas por essa arte, não só na produção, mas na fruição, né, na fruição cultural, no entendimento de que o cinema não se trata apenas de uma arte ou de um vetor de cultura, mas de algo de formação da vida das pessoas. As salas públicas teriam uma liberdade de exibição muito maior do que as salas comerciais. É muito fácil se receber esses influxos do mercado, né? Os grandes lançamentos que vão ser lançados nos vários shoppings do Brasil inteiro, às vezes do mundo inteiro, né? Mas que a alternativa a isso nos cineclubes é justamente a possibilidade de você discutir, de você conversar, de você tirar dúvidas, dialogar sobre essa experiência que é assistir um filme. As salas do shopping exibem apenas filmes comerciais, 90% das produções são norte-americanas, não há espaço nem para a produção que é feita na nossa comunidade, e muito menos para filmes de outras nacionalidades ou alternativos. Os presentes apontaram a necessidade de ter uma sede para essa exibição, independente dos espaços já existentes e de possíveis novos locais. Então perde-se o título de patrimônio material. Então, tendo um lugar como a sede, como identidade, e isso não seria um obstáculo para que o MIS possa estar em toda a cidade, em outros espaços. A vereadora Paula Miguel, que é membro da comissão, respondeu o apontamento da audiodescritora Bel Machado sobre a importância de acessibilidade para todos os públicos. Dizer que, para a Isabel, né, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente precisa pensar em todas as formas de acessibilidade, não só na acessibilidade arquitetônica, né, na questão da dificuldade de mobilidade, mas a gente precisa pensar também em como que a gente vai garantir para pessoas cegas estarem no local, participando, pessoas surdas também. A gente tem uma crítica que chegou até a Câmara sobre o intérprete de Libras de ser pequenininho ali no canto, então dá dificuldade muitas vezes de conseguir até enxergar, né, como se fosse o volume, de não ter a possibilidade de ampliar, né, intérprete de Libras para que ficasse maior. Então, quando a gente pensa no cinema, a gente tem que
pensar também em como a gente possa garantir a participação de todas as pessoas que quiserem frequentar aquele espaço. Depois do recesso parlamentar, as reuniões da comissão voltam a acontecer, além das visitas técnicas a potenciais locais de exibição na cidade. No final, um relatório será apresentado. Como que a gente pode estruturar essa política pública, né? Desde o início, desde pensando as tradições que vêm, né, de décadas atrás, de um século atrás que o cinema já se fez presente em Campinas. Mas, mais do que isso, como é que a gente pode realmente estruturar isso em termos de política pública? Quais são os custos? Quais são as estratégias para a gente fazer com que essa política pública seja a mais articulada possível? É ter uma sala de cinema na região central? É ter salas de exibição na cidade como um todo, nos bairros? Como é que a gente faz com que essa programação possa ser, né, a curadoria dessa programação? Como é que isso pode ter articulação com as realidades locais? Então, acho que é isso que a gente vai discutir a partir do dia 1º de agosto. Durante todo este mês de julho, nós estamos fazendo aqui no Jornal Câmara Notícia um balanço, uma análise com os presidentes das comissões. E hoje é o dia da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presidida pelo vereador Carlinhos Camelô e tendo como membros os parlamentares Luiz Iabico, Nick Schneider, Eduardo Magoga e a vereadora Fernanda Souto, no primeiro semestre de 2025, a Comissão de Finanças e Orçamento realizou 6 reuniões no Legislativo, sendo uma em conjunto com a Comissão de Constituição e Legalidade. É uma comissão importante que tramita os projetos aqui para que venha aqui para a tribuna para nós aprovarmos. A principal finalidade da comissão é analisar e dar parecer sobre diversas questões financeiras e orçamentárias do município de Campinas. Tudo que relacionado à prefeitura passa pela comissão para a gente passar o parecer para a população e para os vereadores aqui dessa casa também. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque o Legislativo Campineiro entregou o título de cidadão campineiro ao titular do 7º Tabelião de Notas de Campinas. Por iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Paulo Haddad entregou o título de cidadão campineiro a Carlos Fernando Brasil Chaves. A solenidade foi no 7º Tabelião de Notas de Campinas. Uma sala cheia denota a importância, né, de primeiro termos amigos e segundo sermos reconhecidos. Então sinta-se valorizado, homenageado na acepção da palavra, né, porque ter uma sala, um plenário desse cheio denota que você é muito querido, muito bem-quisto. Então isso é muito importante. Paulistano, Carlos nasceu em 27 de dezembro de 1979. É tabelião titular do 7º Tabelião de Notas de Campinas. Foi presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo, de 2014 a 2016, vice-presidente de 2016 a 2024, sendo atualmente diretor. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre e doutor em Direito Civil Comparado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor na pós-graduação Lato Sensu da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo desde 2011 e na pós-graduação Lato Sensu da Escola Paulista de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito emocionado. Não pelo título somente, mas por estar minha família aqui. As pessoas que eu amo, as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, do meu trabalho, que cumprem comigo essa linda obrigação, essa linda profissão que é o notariado. A solene contou com a presença do prefeito de Campinas, Dário Saad. O 7º Tabelião de Notas poderia estar em qualquer lugar da cidade. A verdade é essa, poderia estar em qualquer edifício, qualquer imóvel, mas o nosso novo cidadão campineiro já tinha esse amor por Campinas, escolheu esse prédio, graças à parceria com a prefeitura tinha feito já a lei, que a gente chama de lei do retrofit,
E foi um estímulo, mas o maior estímulo para que o 7º cartório do tabelião de notas fosse aqui foi a vontade do nosso homenageado de dar um presente para a cidade de Campinas. 12h mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, as farmácias e drogarias já começaram a reter as receitas de medicamentos popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. Você sabe o que são esses medicamentos e para quem são realmente indicados? No quadro de hoje, uma endocrinologista vai explicar qual o objetivo e importância da nova determinação da Anvisa e ainda alertar sobre os perigos para a saúde quando as canetas são utilizadas de forma indiscriminada. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a retenção de receita para as canetas emagrecedoras. Já está valendo a decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determina a retenção de receita para a venda de canetas emagrecedoras em farmácias. A partir de agora, a prescrição médica deverá ser feita em 2 vias, como já acontece com os antibióticos. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é a Andressa Heimbicher, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Regional São Paulo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Gente, obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar explicando primeiro para o pessoal que está em casa o que são essas chamadas canetas emagrecedoras. A gente sabe que esse é o nome popular, né? Mas tem as substâncias por trás aí dessas canetas. Eu queria que você explicasse um pouquinho. No fundo, eu confesso que a gente não gosta desse nome canetas emagrecedoras, né? São as medicações que se popularizaram muito nos últimos anos, que são os sintéticos de hormônios da saciedade. A primeira delas é a liraglutida, depois a gente tem a semaglutida e, mais recentemente, a tirzepatida, que tem os nomes comerciais delas por aí, né? E aí elas têm essa aplicação feita através de injetáveis, que são as canetas primeiro, mais parecidas com a aplicação de insulina, e a mais recente, que é a tirzepatida, tem um dispositivo especial de aplicação, mas também se assemelha aí a uma caneta. Mas existe a versão via oral também, da semaglutida via oral, que também vai entrar nessa regulamentação da receita com maior controle. Ah, bacana, então. Doutora, qual que é o objetivo dessa nova determinação da Anvisa? Você acredita que, a partir disso, haverá um controle mais eficaz desses medicamentos? Olha, eu tenho que falar antes que eu sei que as pessoas não estão gostando disso, né? A gente tem que abordar isso, né? Que, mas as canetas é um tratamento caro, consulta com o médico é cara, mas da mesma forma que aconteceu com o antibiótico, que tem os psicofármacos, né? Então, fluoxetina, sertralina, que também são receitas mais controladas. A gente teve uma mudança recente também de medicações para induzir o sono também, que mudou a forma de prescrição para controle. Gente, ter o controle significa ter segurança de quem está te prescrevendo. Quando eu bato o meu carimbo num receituário, que vai ser agora o branco simples, eu estou colocando a minha assinatura e a minha responsabilidade sob o seu tratamento. Então, apesar de muita gente usar por conta própria, e esse é o grande movimento, remédio não deve ser usado por conta própria, né? Então, ter uma receita com uma forma de controle é justamente para a segurança de todos nesse processo. Até para coibir essa automedicação, né? Que o pessoal estava indo para a farmácia e comprando sem qualquer orientação médica, né, doutora? Exato, é da mesma forma que aconteceu com os antibióticos há alguns anos atrás. A automedicação com antibiótico, a gente sabe que é muito danosa por conta de bactérias resistentes, né?
E a gente sabe que a automedicação, com as famosas canetas emagrecedoras, ela também tem seus riscos, como toda medicação, apesar de elas serem extremamente seguras e muito bem estudadas, doses a mais, aplicações erradas, uso prescrito por profissionais não médicos, a gente sabe que também estava acontecendo, infelizmente. Então, tudo isso fazia com que a gente perdesse o controle da segurança. E, doutora, quais são esses efeitos, né? Alguns efeitos adversos que podem surgir aí se essas canetas forem usadas de forma indiscriminada? Então, vamos lá. Os efeitos adversos principais são relacionados com o intestino. Náusea, vômito, diarreia ou obstipação. Esses são os efeitos adversos mais comuns. O que muitas vezes acontecia é que a pessoa, por orelhada, ouvia, às vezes na rede social, alguém usando tal dose, porque como é uma pessoa leiga na rede social, ela falava das doses, né? Ela fala, as pessoas falam, hoje não dá pra gente esconder isso, né? E aí ia na farmácia, comprava por conta própria, e aí começava a se aplicar. Já tive caso de paciente que depois virou paciente que aplicou por conta própria uma dose muito alta, foi parar no pronto-socorro, com diarreia, com obstipação. Teve paciente que teve uma obstipação que ficou, tinha mais de 4 quilos de fezes presas, porque usou uma dose exagerada por conta própria. Então, gente, fazer isso é perder a saúde. E o que a gente mais quer no tratamento correto da obesidade, porque aí o que a gente tem que só separar um pouquinho aqui, o que é tratamento de obesidade e o que é busca estética. Quando a gente fala das canetas emagrecedoras, por que a gente não gosta de falar de emagrecer? Porque emagrecer não necessariamente é tratar a obesidade. Tratar a obesidade do jeito correto é reduzir risco de infarto, de derrame, de diabetes. O primeiro passo do controle do diabetes tipo 2 é o controle da obesidade. E a gente tem no Brasil 6 em 10 pessoas com sobrepeso e obesidade. Então, a gente sabe que aqui no Brasil é difícil a gente separar, mas é muito importante para nós médicos que fazemos o certo, entender que o certo é com receita e o certo é com acompanhamento. Exatamente, e por isso mesmo essas substâncias elas não são indicadas para todo mundo, só para quem tem o diagnóstico de obesidade mesmo, né, doutora? Ou sobrepeso, né? E aí a gente também tem que pontuar que sobrepeso hoje, em bula das medicações, é IMC acima de 27 com alguma complicação associada ao ganho de peso. Mas a gente também tem um conceito de obesidade e sobrepeso que vem mudando muito recentemente. Porque muitas vezes o paciente tem um IMC dito como normal, mas tem uma concentração de gordura muito grande dentro do abdômen. E essa concentração de gordura aumenta muito o risco de infarto, né, e de derrame. Então, por isso que vale a pena a avaliação médica para dizer, poxa vida, será que você é elegível? Será que a caneta é para você? Será que ela vai realmente te fazer bem? Veio muito à tona nas próprias redes sociais a questão de perda de massa magra, perda de massa óssea, porque geralmente são usos dessas substâncias num curto período de tempo, perde-se muito peso muito rápido, e isso a gente também sabe que não é bom, a gente sabe que existe a possibilidade de fazer reganho quando para sem fazer desmame, e o que a gente quer é que o processo seja corretinho, do começo ao fim, para que a pessoa, no final do processo, saia com mais saúde do que ela entrou. Exatamente. Doutora, até gostaria que você falasse exatamente assim, para quem que essas canetas são recomendadas, então? Quais são os pacientes que precisam realmente, fazer uso dessas canetas, dessas substâncias? Vou te falar em bula primeiro, tá? É o índice de massa corporal acima de 30, que é aquele cálculo que a gente faz dividindo o peso pela altura ao quadrado, tá? Ou índice de massa corporal acima de 27, com complicações associadas ao ganho de peso. No entanto, a endocrinologia, ela é uma especialidade que eu falo que ela está em ebulição nos últimos anos, né? Então, no começo desse ano, saiu uma nova resolução publicada num jornal científico de impacto mundial chamado Lancet, que mudam-se um pouco as classificações de obesidade. Por exemplo, atletas, como eu brinco, como por exemplo o Anderson Silva, né, que tem um IMC alto, mas tem um índice de gordura baixo, muitas vezes eles não são classificados como obesidade mais, e eles seriam pelo IMC. E pacientes com sobrepeso inicial, às vezes 26,
até 25,5, mas que tem uma concentração de gordura dentro do abdômen muito alta, muitas vezes eles passam a ser classificados como obesidade. Então, a gente está mudando, mas por bula é isso que a gente tem no Brasil hoje. E a gente sabe que isso está evoluindo nos próximos anos para que a gente tenha uma decisão individual no consultório. Às vezes a gente vai ter aquele paciente com índice de massa corporal mais baixo, mas que olhando na consulta está com colesterol altíssimo, triglicerídeos altíssimo, tem um risco de infarto e derrame na família muito alto. A gente sabe que essas medicações, notadamente a gente tem a semaglutida mostrando redução de risco cardiovascular, a liraglutida também, a tirzepatida com estudos vindo por aí, a gente sabe que essas medicações têm benefícios cardiovasculares, né? Então, a ideia aqui é colocar o remédio certo para a pessoa certa. Com certeza, doutora. E queria que você explicasse um pouquinho como que essas canetas agem na questão da diabetes também e no caso do tratamento da obesidade e do sobrepeso. Então, vamos lá. Então, a coisa mais legal da gente falar para a população em termos de conscientização é que, se a gente quiser mudar o panorama do diabetes tipo 2 no futuro, a gente precisa mudar o panorama do tratamento da obesidade agora. Porque mais de 90% dos pacientes com diabetes tipo 2 são pacientes com sobrepeso ou obesidade, né? Então, as medicações, elas são medicações, elas agem no pâncreas, melhorando o funcionamento do pâncreas, fazendo com que eu tenha uma redução de um problema que acontece chamado resistência à insulina. No diabetes tipo 2, o pâncreas do paciente fabrica muita insulina e o corpo inativa essa insulina, enfraquecendo essa insulina. Então, gera um ciclo vicioso de mais pâncreas produzindo insulina, mais organismo inativando insulina. E aí, com isso, a pessoa acumula mais gordura na região do abdômen, até que chega um ponto que o pâncreas, como uma fábrica, exaure, e aí aparece o diabetes tipo 2. No geral é assim, tá? As medicações, elas melhoram o funcionamento do pâncreas e, claro, elas têm o efeito de redução do apetite. E aí, com isso, mais de saciedade no técnico do que de redução do apetite. Mas, quando a gente reduz a quantidade de comida que entra e melhora o funcionamento do pâncreas, a gente consegue fazer com que essas pessoas percam peso, e a perda de peso é preventiva também com relação ao desenvolvimento do diabetes. Então, é por isso que colocar a receita é colocar seriedade nesse processo, que é muito sério. Ninguém quer ter diabetes tipo 2. E o pior não é isso. O paciente com diabetes tipo 2 é aquele paciente que tem o maior risco imenso de infarto e derrame a futuro. Então, é olhar para aquele pessoa que não quero que infarte amanhã, não quero que tenha diabetes, tenho que tratar com seriedade a obesidade hoje. E é uma questão também de dar prioridade para os casos que realmente necessitam, né, doutora? Porque se todo mundo começa a usar, como é que fica a questão do medicamento, né? Uma hora vai acabar aí faltando para quem realmente precisa. A gente não tem oferta de medicamento para todo mundo, e o custo também da medicação é muito alto, né? Então, assim, o que eu acho que tem que ser muito pesado pelo profissional médico é justamente para quem você vai indicar o tratamento, né? Porque muitas vezes tem paciente, a gente sabe, tem dados importantes de semaglutida e tirzepatida mostrando redução da evolução do diabetes. Né? Então, o paciente que usa com obesidade, ele não fica com diabetes no futuro. Então, muitas vezes o paciente, ele acaba não conseguindo comprar o remédio e ficando sem o fator de proteção. E fazendo um reganho de peso é muito danoso para ele. Então, também garantir que nesse processo ele tenha um abastecimento correto durante o tratamento, seja quanto tempo esse tratamento precisar durar. Certo. Doutora, a gente vê muita criança e adolescente entrando nessa questão do sobrepeso e da obesidade, né? Principalmente nos últimos anos, né? Os estudos estão apontando que esses números estão aumentando cada vez mais. Essas substâncias também são benéficas para as crianças e adolescentes, caso sim prescrito, caso seja necessário? Liraglutida e semaglutida têm liberação acima dos 12 anos de idade.
tirzepatida acima dos 18, mas existem estudos da liraglutida a partir dos 6 anos de idade, mas ainda não tem liberação aqui pela Anvisa, e estudos da tirzepatida também para crianças e adolescentes, mas também não tem liberação ainda oficial, né? Então, assim, o que a gente entende é que, apesar das redes sociais, isso eu preciso deixar muito claro para vocês, apesar das redes sociais terem um movimento, às vezes, de, mas tem tal efeito adverso, ou outro efeito adverso, onde isso não é seguro, isso não tem estudo. Na verdade, isso não é verdade. Essa linha de medicamentos, a gente tem para mais, por baixo, 30 anos de estudo. A primeira medicação dessa classe se chama Exenatida, e se vocês glugarem, né, colocarem aí na internet, vocês vão ver que Exenatida tinha no Brasil aproximadamente em 2004. É a primeira medicação dessa classe. Então, de comercialização, nós estamos falando de 20 anos de medicações que são da mesma família, e agora a tirzepatida são 2 hormônios, né? Então, a gente fala que é parente da primeira família, né? Mas a gente entende, a gente tem esse conhecimento há muitos anos. Então, as medicações são seguras. O FDA, por exemplo, e a Anvisa, que são agências regulatórias, liberarem uma medicação acima dos 12 anos de idade para tratar a obesidade infantil, é dizer que as medicações são seguras. E eu reforço para vocês, obesidade mata, né? Encurta a vida em média 10 anos. E imagina uma criança que você olha hoje com problema de obesidade infantil, você imagina para a gente endócrino que trabalha com riscos, o que dói no coração, às vezes os pais ficarem com medo por conta de um post de rede social, e a gente está vendo, a gente sabe isso, a gente tem estudos que no futuro mostram que encurta a vida. Então, tratar e entender o jeito certo é fazer todo o processo do jeito certo, né? Com certeza, doutora, eu gostaria muito de agradecer sua participação e sua disposição, né, para atender aqui toda a nossa equipe. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Hoje, tempo nublado aqui na cidade de Campinas, segue a tendência da possibilidade de chuva agora para o início da tarde. Nós avisamos ontem esta possibilidade aqui no Jornal Câmara Notícia. E amanhã, na sexta-feira, a nebulosidade diminui gradualmente, os ventos perdem intensidade e a amplitude térmica deve aumentar. Então, para amanhã o sol volta a aparecer e vamos às temperaturas, elas já estão aqui na minha tela e olha a diferença, hein? Para quem acorda cedinho ou também na madrugada, mínima de 10 graus, faz frio, mas ao longo do dia a temperatura sobe, essa amplitude térmica de 12 graus, porque a máxima pode chegar aos 22 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. E nos vemos amanhã na sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.